Olá pessoal do TradingView, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni, no domingão, dia 20. Vamos cornetar aqui nesse vídeo um pouquinho do price action da Petrobras, que porventura, assim como Vale e bancos, podem ser as únicas, as blue chips, a salvarem o Ibovespa na semana que vem. Semana que temos IPCA na quinta-feira, dado mais importante da semana, murcha totalmente no calendário econômico quando nós falamos de dados externos, né? Então todo o calendário econômico internacional, minha opinião, vai ficar voltada para o conflito Israel e Irã, muito provavelmente, alguma novidade envolvendo ali que pode impactar o preço do petróleo, mas principalmente eleições americanas. Acho que a gente vai ter Trump, Kamala e o Trump Trade, né, ganhando força, caso commodities China não venha com nenhuma outra novidade no âmbito fiscal. A China que vem paulatinamente né, colocando a público novidades em relação ao seu plano, quase que planejamento fiscal, tá? E aí a gente está vivendo nuances, né, de commodities. O que importa é que recentemente, pessoal, 2 semanas para cá, o Trump Trade ganhou muita força. Então você na Petrobras, aqui é um vídeo da Petro, mas eu quero dar contexto para vocês da plataforma do TradingView, que nada está vencendo, seja a curva longa americana abrindo por causa da possibilidade iminente, é plataforma política, de corte de impostos, a arrecadação diminui, Estados Unidos se endivida ainda mais. Tá? Porém, traz atividade econômica, dá um impulso, curto prazo, obviamente, de atividade econômica, porque diminui os impostos, as empresas vão reportar, então, expectativa de reportar melhores resultados. Com isso, S&P nas máximas, IVVB11 nas máximas, até posso comentar um pouquinho sobre IVVB aqui, se der tempo, e o mundo emergente murcho, aqui no Brasil um pouquinho a mais, porque nós temos aí no pós-segundo turno, né, a tal data para a apresentação de uma contração fiscal, um planejamento também fiscal aqui no Brasil, mas o oposto, não de expansão, como nos Estados Unidos, e sim como retração, né? Como conter os gastos de maneira estrutural. Então, uma política que não vai ser de governo, e sim de Estado, é o que prometeu o ministro da Fazenda, Planejamento e também o presidente da República por aqui. Bom, tudo isso eu quero protagonizar na Petro, pessoal, por quê? Nós podemos ter, em algum momento, tá? Não na semana que vem, difícil, mas na virada das eleições, né, dia 27 de outubro, domingo, dia 28 em diante, nós vamos ter do dia 28 de outubro ao dia 4, e aí nós podemos colocar de 2 a 4 pregões, tá? Dias úteis, né? De pós-eleição aqui, possível apresentação desse pacote fiscal no Brasil e eleições nos Estados Unidos. Esse vácuo, eu, Bruno Mazzoni, acho que será um vácuo positivo para o Ibovespa, certo? Então, semana que vem, lástima, não deve ser muito fácil. Agora, pós-segundo turno, entre segunda, terça, quarta, até a semana que vem, domingo, eleições americanas, a gente deve ter emergentes sobrevivendo um pouquinho. Tá? Principalmente o Brasil se destoando. E aí quem pode destoar? É a Petrobras. Tá? Por que eu digo isso, pessoal? Porque a gente tem que visitar o gráfico do petróleo, tá? Independente aqui da tristeza, né? Os conflitos geopolíticos, nem preciso dizer, mas independente deles, pessoal, o petróleo, nos últimos 2022 para cá, sempre que, ou seja, pré, durante e pós invasão Rússia e Ucrânia, ele conseguiu, no curto prazo pelo menos, responder bem, tá? As faixas de preço dos US$ 71,40, ou melhor, US$ 71,34, até os US$ 62,84. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos entrando no último trimestre do ano, né? Já estamos no último trimestre do ano, mas no caso aqui do petróleo, numa faixa que tende a ter pressão compradora. Tá? Então, timing ali para você nas cíclicas de energia, principalmente petróleo, começa a ficar cada vez mais interessante se você acha que não teremos recessão por esse final do ano, se você acha que no final do ano, mesmo com toda a crise geopolítica e conflitos, a gente vai ter uma subida, uma guinada mais nortista no consumo de gasolina, nas viagens, etc., no consumo de maneira geral, e o petróleo está ligado a isso. Então, apostar, entre aspas, ou pelo menos dentro do seu cenário base macroeconômico, ter o petróleo, tá, com o 62, talvez o 71, né, essa faixa de US$ 10 do petróleo como uma faixa muito mais compradora do que vendedora, eu acho que faz sentido, principalmente para o curtíssimo prazo. E aí entra a Petrobras, e aí também entra eleições americanas, tá? No incentivo do consumo, corte de impostos, consumo voltando ali a ter uma expectativa futura maior e a sazonalidade também. Estamos chegando no final do ano em que pega, né, um pouquinho de petróleo. A sazonalidade não é ruim, nem para o petróleo nem para o minério, diga-se de passagem. É que o minério, a gente vai falar da China e não dos Estados Unidos,
está ali vivendo, né, nuances mais paulatinos com as políticas fiscais chinesas sendo publicadas, né, aos trancos e barrancos, ou melhor, né, de maneira paulatina, pelo menos uma vez por semana, nós temos alguma notícia vinculada a um novo pacote, a uma nova medida. Então, eu não estaria short, vendido, forte em commodities. Por mais que nas últimas 2 semanas nós temos vivido, e é fato, isso não é opinião, o Trump Trade, que é dólar forte, curva longa dos Estados Unidos abrindo, emergentes moedas fracas e commodities fracas. A gente está vivendo isso há 2 semanas. Tá? Se você tem esse cenário para o ano inteiro, porque o Trump vai ser eleito, a probabilidade é maior, e esse trade continua, bom, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, serve para curiosidade, e a Petro vai ser uma péssima opção. Tá? Agora, se você acha que não, tá? A gente tem um hiato ainda, não essa semana seguinte, a próxima, por uma retomada de emergentes, e a depender das eleições, mesmo com elas, a China não está desligada. Ela pode sustentar commodities e virar um pouco esse jogo. 2, 3 semanas, né? Eu estou achando que semana que vem, a partir do dia 21, vamos ter uma semana ainda do Trump Trade, né, dólar forte, etc. Mas na próxima, né, o mundo pode mudar um pouco, principalmente no Brasil, tá? E a gente pode ter mais novidades vindo da China, porque ela precisa bater, né? Está com 4,6 de PIB, precisa bater o cincão. Né? Talvez alguma bazuca para o lado do consumo ainda esteja guardada e logo logo vai ser publicada, né, para todos. Enfim, quem acha que a simetria, então, para petróleo, para minério, é para cima, e aí muito do Ibovespa, né, e não para baixo, grãos é um pouco diferente, porque nós estamos tendo aí reportes de produção forte, tá? Esse ano foi difícil, né? Ano que vem tende a ser um ano de colheita melhorzinha, tá? Grãos acho que é um mundo um pouco diferente, mas o lado de petróleo e minério, pessoal, na minha opinião, tem pelo menos um trade tático, ou quiçá até um mais longevo, né? Um position ali para ser feito. Tá? Um trade inflacionário para esse fim de ano. Acho que faz sentido, tá? Com políticas monetárias sendo contracionistas, embora os Estados Unidos forte ainda, não é ruim ser forte para commodities na parte da atividade econômica. Bom, feito isso, pessoal, Petrobras. O que me interessa na Petro aqui? O preço, ou o strike, né? Nos 35,60. Tá? Então, acho que temos R$ 1,20 para perder na Petro, pero no mucho. Tá? O movimento que eu imagino, tático da Petrobras, seria desenhado no gráfico como arquiteto, né? Esse seria o movimento, 35,60 aos 38,77. Esse seria o movimento que eu, Bruno Mazzoni, esperaria da Petro, pessoal. E aí eu queria saber os comentários, né? O que vocês acham. Tá? Então, algo parecido com isso aqui, ó, que eu vou desenhar no TradingView, seria o meu cenário base para Petro, tá? Dos 35,60, 35,59 aos 38,77 seria um movimento de fim de ano, o rally de Natal. Agora, tudo isso embasado num viés de que China não desaponta daqui para frente, e sim, ela vai manter de neutro para bom, tá? E o Trump Trade vai ter uma realização em algum momento, tá? Independente se Kamala ou Trump, óbvio, né, que se o Trump perder, vira muito com o esteroide que eu tô falando. Mas se o Trump ganhar, por mais que ano que vem seja um ano de potencial fortaleza para o dólar, deve-se ter um hiato, um parênteses, tá? E esse parênteses talvez seja capturado por vocês, e aqui no TradingView, como a comunidade é muito mais trader do que eu no meu canal lá, Clube dos Dividendos, que é mais vovozão que nem eu, talvez seja aqui interessante esse tipo de cenário, não só para Petro, mas para suas cíclicas, né? A vida aqui no Brasil está difícil para as small caps, novo ciclo de alta de juros, porém as small caps estão vivendo de PIB e não de juros. Então, a temporada corporativa pode fazer a sua small cap decolar. E, no caso do Brasil, a atividade econômica não é ruim. Ponto 2, estamos indo, no caso das Petrobras, para a segunda, para a terceira semana de queda. Tá? Então, quantitativamente, o market breadth, o próprio gráfico, mostra ali uma certa aptidão para cima. Será que a gente vai ter gatilhos para cima? É o fiscal, tá? É as eleições americanas, é o fiscal na China e não no Brasil, no caso expansão, aqui contração. Né? O melhor dos mundos é aqui contração, tá? E na China mais expansão. Tá? Esse seria o melhor dos mundos. E nos Estados Unidos, para emergentes Câmara é melhor vista, mas vamos ver, pessoal, o que acontece. Dia 4 está distante. Eu acho que dia 28 está mais próximo. Entre dia 28 e dia 30, 31 de outubro, né? Eu acho que nós podemos ter essa janela de valorização, e aí eu estou dizendo para vocês aqui de algo em torno de 8%, tá? Em alguns pregões. Você vai bater a renda fixa de longe. Certo? Feito isso, obrigado pela companhia aqui no vídeo da Petro, curiosidades de gráfico,
e também um pouquinho de cenário macro. Tchau, tchau.